Bom dia, são 7 horas em Brasília e hoje é dia 18/6/2020. Estamos aqui para mais um Today, é um prazer estarmos aqui. O pessoal já está entrando, legal, né? Já virou um compromisso isso, né? Que a gente tem nesse horário, bacana. Quero ver quando vocês voltarem para o trabalho depois da pandemia, como é que vai ser, se eu não vou ficar sozinho aqui. Bom, desejo um ótimo dia para todos vocês que já estão entrando. É um grande prazer a gente poder conversar todos os dias aqui pela manhã. Escreva para mim, por gentileza, seu nome, de onde que você é, para eu poder lhe desejar um bom dia mais pessoal, né? Enquanto isso, vamos continuar conversando aqui e aí nós temos que falar do coronavírus de novo. Poxa, que assunto chato, né? Não passa nunca esse negócio. Mas o Brasil continua insistindo em ficar acima de 1.000 mortes todos os dias, né? Ainda bem que a gente ainda está ficando dentro ainda da casa dos 1.000, viu? Tenho medo da gente passar para a casa dos 2.000, porque todos os dias aumenta muito a quantidade de casos no Brasil, né? Bom, o Fábio disse que vai sentir falta depois que voltar realmente a questão do trabalho. A Clênia é de Londrina, no Paraná. Legal, Londrina, próximo da minha cidade. Vamos ver aqui, quem mais? Alagoinhas, Bahia, Pindamonhangaba, a Sandra, legal. Ariane Borges está por aqui conosco também. Rosineide Burgos é de São Paulo, bacana. Licineire, Minas Gerais. Cariacica, Espírito Santo, a Geusa. Bom dia, pessoal de Colatina, legal. Bacana. Sou da Paraíba, a Rúbia. Paraíba também é um lugar que está bem preocupante, essa questão do coronavírus, né? A Ana Adélia de Naviraí, Mato Grosso. Renata de Baixo Espírito Santo, de Guandu deve ser. Terezinha de Osasco, São Paulo. A entrada de São Paulo praticamente ali. A Raposo Tavares. A Romilda é da Espanha. Élida de Baixo Guandu, Espírito Santo. Serrinha, Bahia. Noelma. Legal. A Elielza diz assim: assisto tudo depois. Sou admiradora, mudando o hábito, aprendendo muito. Legal, muito bom. Ontem foram confirmados os 2 primeiros casos aqui onde a Ariane Borges mora. Ariane, eu estava vendo que as cidades que começaram a flexibilização aumentaram muito, né? Curitiba triplicou o número de casos. Aqui em Brasília, 2 semanas atrás, a gente tinha 47 mortos e agora a gente já está com mais de 300 mortos. Então, coisa complicada, viu? Não sei o que vai virar isso, não. E hoje continua o Campeonato Carioca, né? Hoje recomeça o Campeonato Carioca. Hoje tem jogo do Flamengo e Bangu. Não vai ser transmitido, mas, né, já recomeça o Campeonato Carioca no meio da pandemia. Pô, meio doido. A Zena Santana disse que ela é da Bahia, mas ela mora na Suíça. Que bom, você está no verão aí. Tem uma pessoa que eu conheço que posta foto aí, diz que está um sol bonito. Salvador, a Sandra é de Maringá. Ana Adélia, Mato Grosso do Sul. Eu acho que é de Naviraí, né? Que eu falei que era só Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Júnia disse que hoje é aniversário dela. Parabéns, Júnia. Gostaria muito de chamar você, mas eu vou convidar uma outra pessoa hoje. Quem sabe amanhã eu te chamo, Júnia. Mas eu vou convidar uma outra pessoa que ela já está pedindo há alguns dias atrás. E hoje eu já vim com a intenção de chamá-la caso ela estivesse aqui. Mas, Júnia, amanhã tem tudo para ser você, hein? Edna, também do Mato Grosso do Sul.
Bacana, bacana, bacana. A Fra Mauri também está por aqui conosco. Maurício. Schmitz. Maria Sueli Schmitz. Deve ser isso. Legal. Pessoal, bom dia para todos vocês, então. Muito legal ter você por aqui. Eu vou convidar uma pessoa que já está pedindo há alguns dias. E aí? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Já fiz o convite. Vamos ver se vai dar certo participar com essa pessoa. Vamos lá. Estou esperando para ver se vai dar certo. Pão e circo, Campeonato Carioca. Nesse contexto, mais ou menos assim. Complicado, né, Ariane? Tucuruí, Pará. Vamos lá, chamei a Romilda, vamos ver se a gente consegue conversar. O áudio está baixo? Então tá ligado aqui, de repente é porque eu estou falando baixo hoje também, né? Não estou falando muito alto. Romilda, cadê você? Será que não vai dar certo? Ela tinha pedido já. Vamos ver. Tem mais uma tentativa com ela. Se não der certo, vamos tentar mais uma vez, Romilda. Tenta aceitar aí. Vamos ver se a gente consegue conversar. Convidei ela mais uma vez, conectando. Opa, agora deu certo. Bom dia. Bom dia. Olha que eu tentei a primeira vez e não deu, hein? Correu risco, hein? Foi, eu vi. É Romilda, né? Sim, Legal, então nós vamos conversar. Romilda, você mora na Espanha? sim. Eu moro na Espanha, tenho 43 anos. Estou com 110 quilos. E já está falando quase com um português já puxado para o espanhol. Faz quanto tempo que você mora aí? Total é 16 anos, mas a última vez que eu vim tem 2 anos. Então você borboleteou pro Brasil de novo e voltou para a Espanha. Sim. E de que lugar que você é aqui do Brasil, Romilda? Sou baiana. Baiana e mora na Espanha. Ok. E que lugar da Espanha que você está agora? É no norte da Espanha, no País Basco. Eu tenho uma pessoa da minha equipe que também é da Espanha. Bom, vamos lá então. 110 quilos, você disse. Esse é o principal problema seu hoje ou não? A obesidade, né? Também estou com mioma. Sim. Que já tenho a cirurgia, já estava com a cirurgia marcada há 3 meses, que eles iam me chamar, mas aí, né, com o problema do coronavírus, que agora já está controlado aqui, inclusive já estão me chamando, eu que não estou querendo ir. já mandaram uma carta para eu poder comparecer, já ligaram, eu não fui, aí mandaram uma carta para mim ir dia 24 agora para poder agendar, né, a cirurgia do mioma para tirar o útero. E também eu estou assim com alergia no olho. Eu fui no médico, ele passou uma coisa assim para mim passar, limpar o meu olho. Eu não sei o que está acontecendo. Ele falou que é normal. Pela primeira vez na minha vida saiu um tressó por dentro, não por fora. Eu nem sabia que isso existia. Aí saiu um tressó aqui dentro do meu olho, aqui por dentro. Aí eu fui no médico, ele espremeu, passou uma medicação, mandou. Aí eu voltei lá uma semana depois. Ele pediu para eu voltar um mês depois usando um lencinho, limpando assim diariamente. E também pressão, essas coisas eu nem mido. Não mede
Pressão nem média, então. Pressão, essas coisas de ficar medindo a tensão, fazendo esse negócio. Eu não faço nada disso. Quando eu vou ao médico, que o Uhum. médico faz, eles falam que ainda está normal. Sim, Quando eu vou. Mas eu mesmo não faço. ok. Você sabe que obesidade é um problema porque estar acima do peso te gera uma porta aberta para o aparecimento de muitas outras doenças. Muitas outras Tá. doenças. As minhas unhas também ficaram bem cravadas, as duas unhas grandes. Pois é. Diz que é normal, está normal a pressão. Vou marcar aqui, hein? Tá bom. Então, quando a gente está acima do peso, Romildo, a gente começa a gerar sobrecarga nas articulações, né? A Sim. gente também acaba gerando, né, problema com relação ao controle da glicose, porque a gente aumenta uma resistência insulínica, a gente sobrecarrega o coração, podendo em algum momento gerar uma hipertensão, né? Então a gente sabe que existem várias comorbidades correlacionadas ao peso, inclusive um risco maior para o desenvolvimento do câncer, né? Sim. Então, assim, realmente a gente tem que cuidar dessa questão do peso. Então, eu vou perguntar algumas questões com relação ao seu estilo de vida, como que é, para que a gente possa te dar orientações de como você trabalhar para começar a emagrecer. Tá bom? Sim. Sim. Vamos lá, então. Que horas que você costuma acordar? 9 da manhã. Ok, 9 horas. E dormir? Antes eu dormia 2 ou 3 horas da manhã, mas agora que eu comecei a assistir as suas lives, agora eu estou fazendo um esforço para ir dormir 11 horas, no máximo meia-noite. Mas eu quero, porque como eu boto o jantar do meu marido 10h30 da noite, aí depois Uhum. eu já desço para tentar dormir. Sim. Agora, então, por volta de umas 23 horas, meia-noite. É, Que ainda não está bom, mas já está bem melhor. Pois é. Você sabe que eu tenho uma frase que me acompanha, que é a seguinte, né? Eu digo, quem não dorme não emagrece. Não tem como. Não tem como. Antes de eu perguntar outras coisas, deixa eu contar uma história aqui para você entender isso. Uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre sono e uma pessoa assistiu a palestra, uma mulher, e no final da palestra ela veio conversar comigo. E aí ela me disse assim, ela falou, você disse que quem não dorme não emagrece, né? Será que esse é meu problema? Eu falei, não sei, você dorme? Né? Aí ela falou assim, então, eu trabalho como porteira e aí eu faço turnos, né? De 12 por 24. Romildo, você virou seu celular, você ficou de lado agora, você vai cair, hein? ficou ruim. Ah, tá. Vou Cuidado para você deixar não assim cair. mesmo. E aí o que que acontece? Ela perguntou para mim se ela teria condições de emagrecer com esse ciclo dela de trabalho, né? Eu falei, olha, muito difícil, porque quando a gente observa a questão do peso, tem uma relação direta com a questão do sono. Por quê? O sono, ele é importante para regular alguns hormônios. E quais hormônios que a gente regula? Nós regulamos, né, um hormônio que é o cortisol, das 21h30 até as 2 da manhã. Esse cortisol é o hormônio do estresse. Ele é produzido pela glândula adrenal e ele é muito importante para nós. Ninguém vive sem o cortisol. Todo mundo precisa de cortisol, Romilda. Porém, quando o cortisol começa a ficar muito elevado, porque a gente já está perdendo o controle sobre ele, ele dificulta o trabalho da insulina. E dificultando o trabalho da insulina, a glicose que deveria entrar na célula não entra e ela vai para o fígado. Então, olha só o que vai acontecer nessa historinha aqui, ó, de dormir tarde. Olha que terrível. Primeiro aspecto, glicose não entrou na célula. Se não entra na célula, essa célula fica, entre aspas, com fome, na verdade, porque ela não Sim. recebeu o alimento dela, não recebeu a glicose, que é a partir da glicose que ela vai produzir energia. Então a célula está faminta, então ela manda mensagem para o teu cérebro assim, ô infeliz, eu estou morrendo de fome, você precisa comer, né?
Então você fica com dificuldade de controlar a questão da fome já por esse aspecto. Esse é o primeiro aspecto. E veja que não vai ficar só no primeiro, não. Vai vir o segundo, o terceiro, o quarto, vem um monte de consequência. Mas a primeira questão é essa: não entra glicose na célula e a célula fica com fome. Então você fica com uma fome oculta o tempo inteiro, você fica com fome. Esse é um aspecto importante. O segundo aspecto o pessoal está pedindo para você tentar colocar o fone, Romilda, porque acho que está dando reverberação do áudio. Então, está saindo duas vezes. Pode tentar, Ok. fica tranquila aí. A gente tem mais 45 minutos. Ficou melhor agora? Deixa eu falar para ver se vai sair para mim. Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Agora melhorou. Agora não está reverberando. Uhum. Ou está menos. E aí, veja só. Quando a glicose não entra na célula, já tem esse problema. A célula vai ficar com fome e você vai ter fome oculta. O tempo inteiro você vai ficar com fome, Romilda. Isso é um problema. Outro aspecto importante é o seguinte: a glicose que não entrou na célula, ela tem que ir para algum lugar. Ela não pode ficar na corrente sanguínea. Então, ela vai para onde? Para o fígado. E o fígado vai transformar, inicialmente, uma parte da glicose, ele vai transformar em glicogênio, que é uma forma de reservar a glicose dentro do nosso fígado. Só que a reserva de glicogênio no fígado é pequena, é muito pequena. E o que vai acontecer, então? Boa parte dessa glicose que foi para dentro do fígado vai ser transformada em triglicerídeo. Triglicerídeo é gordura. Só que gordura no sangue é a gordura que mais gera risco de morte. Então, o teu sangue vai falar assim: eu não quero esse negócio, não. O fígado vai falar: eu também não quero. Aí, a região abdominal diz assim: vem em mim que eu tô facinho. E aí você começa, então, promover um aumento de peso, mesmo que você não esteja exagerando na quantidade de comida. Então, olha que coisa assustadora, não é? Eu não preciso estar comendo demais, né, me acabando na comida, e eu já vou ter ganho de peso. Justamente por esse aspecto. Sobrou glicose, porque ela não entrou dentro da célula. Vou ficar com fome o tempo inteiro, porém vou transformar uma parte dessa glicose em triglicerídeo e vou depositar na região abdominal. Aí a gente brinca que a gente começa a criar músculos novos, né? Sabe quais são os músculos novos que a gente cria, Romilda? A gente cria o pânceps, a gente cria o balânceps, que é o músculo do tchau nas mulheres, né? É verdade, eu tenho isso tudo. O culóceps e o celulípsis. Então, Estou completa, doutor. Tem que tomar cuidado, porque são regiões onde a gente vai depositando gordura, né? Então, é complicado esse aspecto. Então, por isso que a gente tem que controlar muito essa questão do horário de sono, porque senão ele realmente desencadeia uma obesidade. Desencadeia uma obesidade. Então, a gente tem que cuidar. Outra pessoa falou: Jesus! KKKK. E é um problema mesmo. Então, assim, essa questão do sono, eu destaquei só 2 problemas. E eu falei que vem mais pela frente. Então, coloca o cinto de segurança aí, Romildo, que você vai ver que realmente ainda 11 horas e meia-noite ainda tem que melhorar um pouco mais. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai ter que botar seu marido para comer mais cedo ou vai deixar uma quentinha para ele aí. Mas agora eu faço assim: eu boto a comida na mesa e desço para tentar dormir e deixo ele comendo sozinho. Depois ele lava o prato dele, não faço mais nada. Só boto a comida e vou. Desço. Pois é, já tá melhorando, porque assim, é complicado. E se ele chegar e te acordar, e vocês fazem o que vocês têm que fazer lá de conversa e outras coisas mais, mas depois volta a dormir, porque é complicado esse aspecto, né? O cortisol ficando alto, a gente vai ter muito problema. Outra questão que eu queria destacar do cortisol é o seguinte: o cortisol, ele também gera catabolismo no nosso organismo. O que é catabolismo? Catabolismo é quebra. E o que ele vai quebrar, né, se ele ficar elevado? Ele vai quebrar músculo. Eita, ó o problema. Ele está quebrando um tecido ativo, um tecido que gasta muita caloria. E você vai quebrar o músculo e vai gerar aminoácido na corrente sanguínea. Esse aminoácido que vai ser liberado na corrente sanguínea vai ser quebrado também. Quando eu quebrar o aminoácido, nós vamos ter o amino, que é uma molécula, e o ácido, que é outra molécula. O amino é tóxico,
é tóxico. E esse amino que é tóxico vai para o teu fígado, o fígado vai transformar em ureia e vai, ó, jogar fora através dos rins. Mas toda essa parte ácida, que é formada de carbono, hidrogênio e oxigênio, teu corpo pensa assim, fala, ah, não vou jogar esse negócio fora não, eu vou transformar isso daqui numa outra molécula. Vou transformar em quê? Gordura. Gordura. Então vejam, sobrou glicose, vira gordura. Quebrou proteína do músculo, vira gordura também. Só que o problema é que agora, quebrando o músculo, nós vamos ter uma redução do metabolismo. Então veja que dormir tarde é um tiro no pé para controlar peso, porque você vai reduzir tua massa magra, que é tecido muito ativo, que gasta muita caloria, vai fazer com que o seu metabolismo reduza, e nesse aspecto vai ficar muito difícil controlar o peso. E para emagrecer, conforme você vai tendo uma redução da massa muscular, você vai tendo que entrar em cardápios muito restritivos também. O que quer dizer isso? Vai ter que comer muito pouco, até chegar ao ponto daqui a pouco de ter que fazer fotossíntese e virar uma planta, né? Eu brinco, porque chega uma hora que qualquer coisa que come, né, se começa a ler receita, já começa a ganhar peso. Então, a coisa complica, porque o metabolismo fica muito lento, Romilda. Uma história aqui, ó. Lembra que eu estava falando da mulher que perguntou se ela não dormisse, não emagreceria? Eu falei, não, não vai emagrecer. Aí ela me perguntou, mas o que eu posso fazer então? Aí eu falei, sai do emprego, né? E eu vi que ela ficou assim meio decepcionada quando eu falei para ela sair do emprego. Mas é que, na verdade, estava querendo dar um choque de realidade nela e entender que, daquele jeito, ela estava ganhando o dinheiro que ela precisava para manter a casa, mas ela estava ficando doente e ia morrer. Ia morrer. E depois, acho que por volta de uns 4 meses, eu me encontrei com ela de novo, né? E ela chegou para mim e falou assim, lembra de mim? E eu não me lembrava. Porque, assim, primeiro eu faço muitas palestras, encontro muita gente, então já não tenho condições de gravar a fisionomia de todas as pessoas. E depois eu Claro. não lembrava mesmo, então já usei isso como muleta, né? Então eu falei, olha, eu faço muita palestra, encontro muita gente, não me lembro. Ela falou, eu assisti uma palestra tua sobre sono e depois fui conversar com você e disse que trabalhava no período da noite e se isso não poderia ser meu problema, que me dificultava a redução do peso, né? Aí eu falei, mas você, tipo assim, você agora é você do passado, né? Aí ela falou assim, sou eu. Tô. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, saí do emprego. E ela estava muito magra, tinha emagrecido muito. Eu falei, meu Deus, ela deve estar passando fome agora, porque ela saiu do emprego, não conseguiu o outro, né? E tá passando fome. Porque ela tinha emagrecido muito, assim, sabe, em 4 meses. E eu falei, mas tá, e aí eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, será que eu, né, dei um tiro pela que saiu pela Uma dica culatra, como mal. disse, né? E aí ela falou assim, então, no dia seguinte eu pedi demissão. Eu falei, tá, e aí? Ela falou, pois é, eu orei a Deus antes de pedir minha demissão e falei, Senhor, esse trabalho está me matando. Mas eu preciso cuidar da minha saúde, mas não posso ficar sem o meu emprego. Eu preciso manter a minha casa, né? E ela disse que foi no dia seguinte, pediu demissão e no outro dia ela conseguiu um outro trabalho como porteira também, para trabalhar durante o dia ganhando o mesmo que ela ganhava à noite. Ou seja, à Amém. noite ela recebe adicional noturno, insalubridade. Então ela conseguiu um trabalho para trabalhar durante o dia e ganhar a mesma coisa. Então ela estava feliz da vida. E nesses 4 meses, sem cardápio, sem nenhuma outra alteração, né, no padrão de alimentação, que ela disse que mantinha as mesmas questões, né, do padrão de alimentação, ela emagreceu 12 quilos. 12 quilos, Romilda, sem cardápio, só organizando o horário do sono. Olha que coisa Meu fantástica, Deus. né? Então eu estou me matando. Estava me matando. Estava, né? Você ainda tá brincando de morro no morro, né? De vida. Começando a dormir. Mas nesse aspecto, a gente sabe que o sono tem um papel muito importante. E aí veja só então, já destaquei para você que quando a gente dorme tarde, a gente não consegue controlar algumas questões. Veja, eu vou começar a gerar resistência insulínica, glicose não entra na célula, fome oculta, fome o tempo inteiro. Segundo o aspecto que eu destaquei, foi a questão da formação do triglicerídeo a partir do fígado, e isso gera gordura e vai ser depositada na região abdominal. Terceiro aspecto que eu destaquei foi a questão da redução da massa muscular, o metabolismo vai ficando lento, a gente vai ter que diminuir muito a quantidade de comida para conseguir emagrecer ou até para manter o peso, né? E além disso, ainda forma Sim. gordura também. Agora, uma outra história aqui, ó. Eu trabalhei durante 3 anos em spa com foco em emagrecimento, né? E no Sim. spa, o meu patrão, ele comprou
uma máquina muito legal. Ele comprou até da Itália na época. E essa máquina é uma calorimetria indireta. Uma máquina que faz a medição através dos gases que você exala, a medição da sua taxa metabólica. Então, muito legal. Chama calorimetria indireta. E todas as pessoas, quando vão para o spa, elas vão com a finalidade de redução de peso, né? Um spa com foco em emagrecimento. E veja só como que isso daí era um problema na vida dessa mulher, a questão do sono também. E chegou uma mulher lá que não emagrecia, já estava no terceiro dia no spa e não emagrecia. E a gente desesperado, porque tem que dar resultado, né? As pessoas pagaram literalmente para ter resultado, elas querem emagrecer na semana que elas ficam ali. E o que que aconteceu? A máquina chegou justamente no período que essa senhora estava lá. Normalmente no spa, como a gente controla praticamente todas as variáveis, eu sei o horário que as pessoas estão indo para o quarto para dormir, eu sei o horário que elas acordam, eu sei quanto elas fazem atividade física, porque tinha uma sessão de 1 hora de caminhada já no começo da manhã, depois eles tinham mais 1 hora de aula de ginástica localizada ou musculação e mais 1 hora de hidroginástica. E nas terças e quintas ainda tinha aula de tênis ou dança, né, para eles escolherem. Então, veja, era uma carga de atividade física bem elevada justamente para que a pessoa tenha resultado naquele período, né? Eu sabia exatamente o que elas comiam e o horário que elas comiam, porque eu estava na cozinha e eu via sendo servido o prato, porque é um sistema que a gente chama a francesa. Então, vem a porção já certa para a pessoa comer e ela tem que se satisfazer com aquilo. O cardápio era de 850 calorias. E durante 2 vezes na semana, terças e quintas, o cardápio era quebrado com 600 calorias, que era como se fosse um detox que fazia no meio desse período, né? E baseado em tudo isso, as pessoas conseguem reduzir uma média de 300 gramas ao dia. Né? 300 gramas ao dia. Ó, ótimo, né? Você sai depois do spa, uma semana no spa, você sai com 2,1 kg a menos, e ainda entendendo muito das coisas que você precisa fazer, as pessoas saíam animadas ali. Então, era muito bom. Né? Você sabia que a pessoa, 15 dias depois, ia sair com 2,1 kg, pelo menos, né? Só que essa senhora já estava no terceiro dia, não tinha perdido nada. E a gente desesperado e ela também. E a máquina chegou nesse período. Calibramos a máquina, né? E depois de fazer o processo de calibragem da máquina, usamos nela. Quando a gente usou nela, Romilda, levamos um susto. Por quê? A taxa metabólica basal, ou seja, a quantidade de calorias que ela precisava para se manter viva, era 849 calorias. O cardápio era de 850 que a gente estava dando. Então, a diferença era muito pequena. Era idêntico, praticamente, o que ela precisava e o que ela comia. E ela fazia exercício. Mas ainda assim não conseguia ter redução de peso. A diferença era muito pequena. E nós tivemos que reduzir, infelizmente, o cardápio para que ela conseguisse uma redução de peso. Eu falei, olha, hoje o que você come é o que você praticamente precisa para se manter viva. Então, ou a gente reduz, ou você vai sair daqui sem resultados. E ela falou, pode reduzir, porque eu preciso sair daqui mais magra. Eu preciso sair daqui mais magra. E ela não me estreou a máquina, mas ela foi a segunda pessoa a usar a máquina. Porque a primeira foi a filha do meu patrão para poder calibrar. Mas ela foi a primeira paciente, digamos assim, lá do nosso spa, que fez o uso da máquina, né? E nesse aspecto, nós chegamos à conclusão que a taxa metabólica basal era muito baixa e eu comecei a conversar com ela. Veja só, ela também tinha problema com sono, Romilda. E isso fez com que ela fosse tendo redução de massa magra, porque o cortisol elevado queima músculo. Outra questão, nunca tinha feito exercício na vida, né? Diz que na época de escola, como ela tinha um problema na coluna, ela usou aquele atestado médico durante todo o período escolar dela para não fazer educação física. Então, ela nunca foi uma pessoa de fazer exercício. Não fazia de jeito nenhum exercício. Agora, não fazendo exercício, ela também não construiu massa muscular suficiente. E estava numa fase que estava destruindo a pouca massa muscular que ela tinha. Já estava entrando no período da menopausa, onde você tem uma redução dos hormônios sexuais femininos que ainda contribui para uma redução maior de massa magra dela. Falei, meu Deus, não vai emagrecer mais nunca na vida desse jeito. E reduzindo a quantidade de calorias, ela ainda conseguiu emagrecer. Ela saiu 1,5 kg mais magra lá do spa. Saiu feliz da vida, porque disse que já fazia anos que não conseguia reduzir. E ela ainda tinha outro problema, que foi a questão de ter feito muita dieta na vida. Todas as vezes que a gente faz dieta, ainda mais no caso dela, que era sem exercício, ela reduzia gordura e músculo, mas só recuperava em gordura. Então, também foi promovendo uma redução de massa magra.
Qual que era a solução para ela, Romilda? Musculação. Musculação, porque ela precisava aumentar o músculo, precisava aumentar a taxa metabólica dela para que ela pudesse comer um pouco mais e ainda assim conseguir emagrecer, porque ninguém consegue ficar num cardápio restritivo durante muito tempo, né? Então, esse é um aspecto importante. Então, veja que o sono também era um problema na vida dessa mulher e como que o resultado dela de perda de peso era difícil por causa dessa redução de massa magra. E o tempo que ela fez dieta também era um problema. Outra coisa, né, perco um pouco do today de tanto dormir. Uma pessoa escreveu aqui, isso é bom, não é ruim não. Ele fica postado depois, dá para assistir depois. Vou destacar mais um problema do sono aqui, ó, que a restrição de sono pode trazer na sua dificuldade de redução de peso, tá, Romilda? Outra questão é que quando a gente não controla esse cortisol, que é o hormônio do estresse, se ele sobe, ou ele não abaixa, na verdade, a serotonina não consegue subir, ela fica baixa. Quem que é essa serotonina? É o hormônio da felicidade. Então, pessoas que dormem tarde tendem a manter o nível de cortisol mais elevado. O que isso gera? Isso gera uma compulsão alimentar por determinados, né, ingredientes presentes nos alimentos. Então, não é por qualquer coisa. Você nunca vai ver uma pessoa que está com cortisol elevado, estressado, morrendo de vontade de comer arroz integral. Não acontece isso. Então, quando o cortisol fica elevado porque a pessoa não dorme direito, ela vai querer carboidrato ou açúcar. Carboidrato de absorção rápida, que eu estou dizendo, é a farinha branca, por exemplo, o arroz branco, a batata inglesa, ou açúcar, né? Além disso, ela vai querer gordura e vai querer também estimulante, porque esses ingredientes que estão nos alimentos, eles estimulam no nosso cérebro receptores, que são chamados de receptores D2, a produzir dopamina. A dopamina é um hormônio do prazer, então eu não vou ser uma pessoa feliz, mas eu vou ter meus momentos de prazer, né? Vou ter os momentos de prazer. E você é uma pessoa feliz, né? Porque as pessoas estão até elogiando, né? Você aqui, que a Romilda é muito alegre, e isso é muito bom, né? Obrigada. E esse aspecto, Romilda, pode ser algo que também te conduz a fazer escolhas alimentares piores, entendeu? E desenvolva muitas vezes uma compulsão alimentar. Então, agora eu quero saber de outro aspecto. Como é que é o seu padrão de alimentação? O que você costuma comer pela manhã? Você nem vai acreditar. Eu acredito em tudo. Mas eu vou Né? falar a verdade. Eu já cheguei nessa fase de acreditar em tudo que me falam. Na parte da manhã, eu me alimento bem, porque eu aprendi isso com meu marido. Eu como frutas, tomava café com leite e um pouco de Nescau. Botava o leite de semi-desnatado, um pouco de Nescafé, um pouco de chocolate e frutas. E meu marido é magro, tá? E também ele é saudável, ele, a vida inteira fazendo ginástica, essas coisas assim desse povo aqui, né? Que eles caminham muito. Ele é Faz muito espanhol. caminhado o povo aqui. E aí eu me alimento bem na parte da manhã, na frente dele meio-dia também, só que depois eu como um pouco mais escondido. E agora o problema é de tarde, assim, 6 horas, 7 horas da noite, que me entra uma ansiedade. Aí, o que é que eu faço? Pegava pão, um pedaço de pão grande, maionese. Ou a gordura. Maionese, cebola, as coisas que eu gosto, tipo, como fala aqui, um bocadilho. E sabe uma coisa assim que eu adoro, só que eu tô parando de comer? Atum. Atum mesmo, assim, enlatado. Sendo que tem fruta na geladeira, tem coisa mais saudável, mas eu quero comer essas coisas, entendeu? Um bocadilho. Claro. Você está com um nível de cortisol elevado, está com ansiedade. Então, veja só, esse cortisol, ele tem 2 momentos do dia que tem picos. O primeiro pico acontece de manhã, entre 9 e 10 da manhã. Você disse que acorda por volta de umas 9, então eu acredito que esse café com leite e chocolate que você tomava era por volta desse horário. Então, olha só o que estava acontecendo. Você já estava acordando no horário de pico, onde o pico do cortisol já estava presente. Não dormiu direito e não controlou o cortisol. Então, nesse momento, quando você toma o leite com achocolatado ou o café, você está buscando estimulante. E você falou que era saudável, mas não é saudável, não. Mesmo que seja o leite desnatado. A fruta é saudável.
Mas o leite, ele não é saudável, né? Ainda mais que o leite é de vaca e foi feito por bezerro, né? A vaquinha não ficava pensando assim, ah, esse daqui vai para É, eu Romilda, então vou fazer com aprendi. muito carinho para ela. Não, não é assim que funciona, né? Então, Uhum. nesse aspecto, Romildo, você já estava buscando uma refeição para compensar essa parte emocional, onde tinha os estimulantes presentes. No final do dia não tem o estimulante, mas no final do dia tem o carboidrato e tem também a gordura, que são as três coisas que eu falei que a gente busca. Uma está de manhã e duas estão no final do dia. Justamente no horário que você disse que tem ansiedade, que é no final do dia. E cinco É. horas da tarde é outro horário de pico do cortisol. Então, quando você tem esse pico do cortisol no final do dia, você vai ter sim desejo por comer esses carboidratos refinados e por comer gordura. Isso daí faz parte. Infelizmente, as pessoas têm que aprender a gerir muito bem o nível de ansiedade delas, porque senão elas vão descompensar e vão compensar tudo, né, que elas não estão bem na comida. Então, elas estão comendo as suas emoções e não estão comendo porque precisam, né? A causa número um, né, de obesidade hoje, a gente pode destacar que é comer por causa das emoções. E a causa número dois é não tomar o de jejum e se lascar comendo um monte à noite, né? Porque aí complica a situação. E o seu caso estava assim, você estava comendo muito à noite de alimentos que favorecem o ganho de peso. Então, assim, a pessoa entregando aí, o pessoal contando aqui as mazelas aqui em cima. E estão rindo que você disse que come escondido do marido. E tomando vinho também. É, aí esse vira gordura, isso não tem como, tá? Porque quando a gente olha para a bebida alcoólica, Romilda, toda bebida alcoólica, ela é prejudicial para o organismo, toda ela. E no processo de detoxificação desse álcool, nós formamos formaldeído dentro do fígado, e o formaldeído é matéria-prima para produzir triglicerídeo. Então, o fim de todo o álcool que entra no organismo é gordura também, fim de todo o álcool. Então, deixa eu destacar aqui. Mesmo sendo esses vinhos aqui, que é vinho sem, que eles dizem que é sem açúcar, é É, sem, vinho tinto. mas tem álcool. O problema é o álcool, né? Ah, tá, não é o açúcar, é o álcool, sim. Não. O açúcar é problema também, mas o álcool vai virar gordura. Esse é fato, não tem como. Né? Todas as pessoas que bebem vinho, que bebem cachaça, que bebem cerveja, uísque, seja o que for, vai Sim. transformar em formaldeído. É o processo de detoxificação do fígado. E também aí é um problemão, viu? Porque você vai gerando esse problema de sobrecarregar o seu fígado para poder metabolizar o álcool. Aí lá na frente você tem uma esteatose hepática, né? Você pode ter um outro problema hepático, então não é uma coisa legal. É, sabe qual que é a dose ideal de álcool por dia? Sim. Zero. Essa é a dose ideal. Então, esse negócio de beba com moderação, no final da propaganda, Tudo esquece que aquilo, mentira. aquilo ali não é Tudo verdade, mentira. não. Tudo mentira. O negócio de beba com moderação. É que a definição de temperança no dicionário é assim, comer e beber com moderação. Mas essa não é a definição certa de temperança, não. A definição certa de temperança tem que ser assim, ó. Faz bem, uso com moderação, né? Faz mal, não uso. Então, essa é a melhor, né? E veja só, uma pesquisa que foi realizada no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Eles trabalharam com um Uhum. grupo de camundongos, né? Pegaram uns ratinhos ali e foram fazer a pesquisa com eles. Só para você ter uma noção, né, de como que é um problema essa questão do carboidrato e da gordura. E eles ofereceram cheesecake para os ratos, né? Cheesecake é açúcar e gordura, basicamente isso que tem no cheesecake, né? E esses ratos começaram a comer o cheesecake. Depois de um determinado período de tempo, eles fizeram o primeiro teste para saber se os ratinhos tinham desenvolvido um grau de vício. Então, esse que é um grande problema. A gente começa a comer gordura e açúcar por causa das emoções, só que chega uma hora que não é mais por causa das emoções, é porque a gente já vira escravo disso, fica Já está viciado. viciado. Aí é problema. E eles Ai, que chegaram e horror. fizeram o seguinte: colocaram os ratinhos numa gaiola e colocaram uma outra gaiola do lado. Ligaram essas duas gaiolas com um tubo e revestiram de eletrodos ali dentro, ou seja, que daria choque se o rato, né, se metesse a besta de passar por ali. E os ratinhos, então, na gaiola que eles foram colocados, tinha água e ração. Água e ração quer dizer que eles tinham tudo que eles precisavam para se manter vivo. Só que o cheesecake estava lá na outra gaiola. Se eles quisessem comer cheesecake, eles tinham que levar choque. Para ir comer o cheesecake, tinha que levar choque depois, na hora de voltar para beber água. O que você acha que foi a escolha dos ratos? Comeu
que tinha Gordura e açúcar, né? açúcar, açúcar é gordura e leva choque, né? Então veja, olha só que problema. Ó, vixe, estou ficando viciado aqui no Today, tem gente, mas aqui é bom, que aqui não engorda, aqui emagrece. É, E aqui nesse pode. aspecto, aqui pode. Aqui nesse aspecto, então, os ratos, né, demonstraram de uma maneira muito clara que eles já estavam desenvolvendo vício por aquele alimento, já não estavam conseguindo ficar mais sem. A dor era menos assim sofrida do que ficar sem. Então, olha que coisa terrível. Na segunda parte da pesquisa, eles já fizeram o seguinte: eles não deram mais o acesso, né, dos ratos ao cheesecake. Eles só ofereceram ração e água para os ratinhos. Sabe o que eles fizeram? Greve de Hum. fome. Não deu cheesecake, também não quero comer ração. E é sério, Romildo, e teve ratos que morreram de inanição. Eles morreram, fizeram greve de fome até chegar ao ponto de morrer. Olha De que coisa morrer? louca. Morreram. Nossa. Aí, quando esses ratos morreram, o que que eles fizeram? Eles pegaram e foram analisar o cérebro dos ratos, né? Porque quando a gente fala de vício em determinados alimentos, como açúcar, né, ou carboidrato refinado, gordura e estimulante, a gente sabe que isso age nos receptores responsáveis pela produção de dopamina. É o excesso de dopamina que deixa a pessoa viciada. E quando eles foram Uhum. analisar o cérebro dos ratos, eles perceberam que os receptores D2, responsáveis pela produção de dopamina, estavam super estimulados. Porque a gente tem o receptor D1, D2, D3, D4 e D5. Só que o D2 é justamente onde agiu o açúcar e a gordura, nos receptores D2. Então, ó, grava isso, hein? Grava isso. Uhum. E os ratinhos, então, ficaram viciados porque produziram muita dopamina e preferiram uma morte do que ficar sem aquele alimento. Então, chega num certo momento, Romilda, que as pessoas elas não estão mais no controle. E isso é muito preocupante. Eu, quando fazia faculdade, eu ficava muito, assim, assustado ao ver uma pessoa, por exemplo, com 200 quilos, 250, 300 quilos. E ficava assim, pensando, poxa, mas será que ela não tem espelho na casa dela, né? O que que aconteceu? Que ela foi se permitindo chegar nesse peso, né? E não se atinou, que não estava nem conseguindo sair da cama mais, já não conseguia mais andar e ainda continuava comendo compulsivamente. Eu falei, não é possível, alguma coisa tem que ter acontecido na cabeça dessa pessoa que ela perdeu o controle das coisas. Só que eu não entendia, eu não entendia. Quando eu li essa pesquisa, eu falei, fez sentido. Ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle. Já não é Sim. mais ela que escolhe, Romilda. Já não é mais uma questão de penso e escolho. Não, é uma questão de faço. É uma questão de Eu acho que eu já estou faço. assim já, sem Pois é. controle. E a gente tem que mudar, tem que quebrar esse ciclo. E um dos aspectos importantes para quebrar o ciclo é melhorar a questão do sono para diminuir o cortisol. Diminuir o cortisol. Então, esse é um aspecto muito importante, Romilda, se você já chegou nesse nível. Agora, olha que assustador, Romilda. Qual foi a conclusão, então, dessa pesquisa? A conclusão da pesquisa foi a seguinte: açúcar e gordura gera vício, tal qual cocaína e heroína. Só é preciso se expor mais vezes, mas depois, para vencer, é a mesma dificuldade. Misericórdia. Assusta. Assusta, não assusta? Então, o que que acontece? As pessoas começam a se tornar dependentes. Dependentes. Então, eu vou contar mais uma. Então eu sou uma drogada e nem sabia, né? Drogada na Viciada. fritura, açúcar não, porque eu tomo é mel. Uhum. Mas é a mesma coisa, né? A velocidade de absorção do mel é mais rápida do que o açúcar de mesa. Só que ele é menos prejudicial, não por causa da velocidade de absorção, mas porque ele não tem os compostos tóxicos que foram adicionados no processo de branqueamento do açúcar, né? Uhum. Mas a velocidade de absorção na escala que vai de 0 a 100, o açúcar de mesa, a sacarose, né, é 67 e o mel é 72. Então, o mel é mais rápido a absorção. Então, você está provavelmente nesse nível, né, de ser um drogadito, como dizem, né, na comida. Aqui, drogadita. Pois é. Então, eu vou contar uma história para Que você. horror. Na época que eu fazia atletismo, Romilda, eu sempre fui magro. E assim, a minha rotina de atividade física era muito pesada, muito pesada. Eu fazia 4 horas de treinamento de segunda a sexta-feira. E nós corríamos uma média de 20 a 25 quilômetros todas as tardes, o que é equivalente a mais ou menos uma maratona a cada 2 dias. Então, assim, era muito puxado o treinamento, muito puxado mesmo. Agora, olha só.
Com tudo isso, eu comecei a reduzir peso. Para quem já é magro, começar a reduzir peso de lado já não se enxerga, né? Então tem que tomar cuidado. Nessa época, eu fazia a faculdade de zootecnia. Então, o que eu sabia era engordar a vaca para morrer, né? Então, eu sabia sobre ganho de peso para a vaca, mas não entendia nada de nutrição humana. Mas sabia que para ganhar peso ou manter peso, tinha que aumentar a ingestão calórica. Na época, não tinha tantos nutricionistas. Na verdade, devia ter uma ou duas nutricionistas em Maringá e nem era barato para ir. E imagina, estudante é quebrado, né? Eu ganhava a bolsa que eu era monitor de anatomia, depois eu fui, né, estudante e recebeu bolsa do CNPq, e essas bolsas que eu usava era para comprar livro, para comprar material didático, para continuar estudando. Então não tinha dinheiro para ficar pagando nutricionista, não. E aí o que aconteceu? Eu fui no supermercado e fui ler rótulo para procurar os alimentos que tinham mais calorias. E encontrei um negócio chamado de biscoito recheado lá que tinha um valor calórico brutal. Um pacote de biscoito recheado chegava a ter 1.200 calorias. Falei, pronto, achei a Nossa, fonte das calorias aqui, agora resolvi para meu problema. engordar. Para manter peso, não era nem para engordar, não, era só para não emagrecer mais. E aconteceu, Romildo, de começar, então, todos os dias comer um pacote de biscoito recheado depois da refeição do almoço. E olha que eu comia bem. E eu comia, então, um pacote de biscoito recheado. E ainda continuava perdendo peso. Eu falei, bom, então um tá pouco, tem que ser dois. Nossa, Aí, Romildo, eu almoçava e depois do almoço eu comia um pacote de bono de doce de leite e comia um pacote de wafer de nozes da Balduco. Então, todos os sim. dias, 2 pacotes de biscoito recheado aí nesse caso. E eu consegui, então, manter meu peso. Consegui manter meu peso. Só que eu terminava o treino muito cansado, muito cansado. Eu terminava assim, acabado o treino. E a gente, quando corria e fazia, né, era para velocidade, o pessoal chamava a gente de cavalo, né? E eu estava um dia sentado depois do treino, tão cansado, que um amigo lá do treinamento chegou para mim e falou assim: Eita, tá cansado, hein, cavalo? Eu falei, cara, tô tão cansado que eu acho que eu não sei nem meu nome, de tão cansado que eu tô. Aí ele pegou e falou para mim assim: ele falou, cara, tem um negocinho bom aqui para você. Eu falei, que isso, cara, você tá louco? Eu não uso droga, não. Aí ele falou, não, não é droga, não, cara. Eu falei, um negocinho bom para mim é droga, que o pessoal fala, né? Ele falou, não, fica tranquilo. Aí ele tirou uma caixinha de leite condenado. Você conhece leite condenado? Claro, leite Condenado, condensado, sim. condenado porque Condenado. escraviza a gente, né? A gente que vira o condenado da história, né? Aí ele pegou, cortou o bico da caixinha e falou, ó, bebe aí. Eu falei, beber? Aí ele falou, cara, bebe, você vai ver que se você beber, suas forças vão voltar e você pode ir lá para a pista de novo e correr mais 20 quilômetros. Eu falei, não, que isso, esse negócio não existe não, cara. Ele falou, bebe aí. Aí eu fui e apertei na boca assim, bebi uns 2 goles, achei doce, doce. Olha que eu comia Muito biscoito doce. recheado, hein? E achei doce demais. Aí eu peguei e devolvi para ele e falei assim, ó, já tá bom, tô melhorando já, né? Aí ele falou, não, cara, bebe mais. Aí eu falei, mais quanto? Ele falou, tudo. Eu falei, louco, vou beber a caixa inteira de leite condensado. Aí ele falou, é. Eu falei, mas e você? Ele falou, não, eu tenho outra aqui, fica tranquilo. Eu fui tentar ainda usar desculpa para não beber. E ele tinha outra, não teve jeito. Aí eu bebi a caixinha inteirinha. E Romildo, aquele negócio assim, sabe? Deixa a gente na hora se sentindo super-homem. O problema é que depois a gente vira Mulher Maravilha, né? Porque dá um pico de glicose, a gente se sente o máximo, né? Um monte de Na glicose. Aí hora. vem a hipoglicemia de rebote. Depois você fica num desânimo terrível, dá uma sonolência, um negócio terrível. Só que aí o que virou minha prática? 2 pacotes de biscoito recheado todo dia depois do almoço e uma caixa de leite condensado depois do treino. Complicado, hein? Olha como é que estava a minha situação. Aí, faltando 45 dias para o Campeonato Brasileiro, eu me machuquei. Eu tive uma lesão no joelho e não pude participar, porque eu tinha que fazer cirurgia, o tempo de recuperação da cirurgia era 60 dias, e nesse caso eu perderia tanto o brasileiro quanto o sul-americano, que eu já tinha índice para os dois, né? Eu ia participar no sul-americano naquele ano. E no Uhum. brasileiro eu tinha a terceira melhor marca de 100 metros rasos no infanto juvenil. Então, assim, eu estava voando, literalmente, estava com um índice muito bom no Brasil, né? E assisti pela televisão e o cara que ganhou a prova que eu ia correr, né, fez um tempo menor do que eu fazia no treinamento. Então tinha tudo para ter Nossa, ganho, né? Se eu conseguisse repetir com pelo menos o certeza. desempenho do treinamento, eu tinha tudo para ter ganho no Campeonato Brasileiro aquele ano. Verdade. Mas não participei, lesionei o joelho, minha carreira acabou por aí, porque depois eu tentava voltar, depois de 4 quilômetros começava a mancar, né? E de dor, muita dor mesmo, porque eu não fiz a cirurgia, eu fiz só a fisioterapia.
porque o cirurgião na época disse que se eu fizesse, ele não poderia garantir que eu ia voltar a correr do mesmo jeito. Eu falei, então vou fazer fisioterapia, não vou fazer cirurgia, né? Porque o senhor pode acabar com a minha carreira, mas não adiantou também. Fiz 6 meses de fisioterapia. Só que aí nesse período, Romilda, eu pensei assim, eu falei, bom, agora eu não estou, né, correndo, eu não vou precisar mais ficar comendo biscoito recheado e leite condensado. Então, decidi, ó a decisão, hein? Decidi na minha cabeça, não vou Sim. comer mais, não vou comer mais. E fui ao supermercado. Quando eu fui ao supermercado, que eu vi o biscoito recheado, a minha mão tremeu e minha boca encheu de saliva. Aí eu coloquei a mão debaixo da axila, olhei pro céu assim e falei, meu Deus, eu sou viciado. Misericórdia. Entendeu? Viciado, Eu tudo sou bem. viciado. Então, eu já Viciado. fui. Eu sei o que você pode Já estar foi. passando, porque eu já tive isso com relação à comida. E sempre fui magro. E sempre fui magro, né? E aí, olha só, Romildo. Eu decidi, né, não comer. Mas eu tinha um desejo louco de comer aquilo. Só que eu sou um cara, assim, chato, sabe? Quando eu tomo uma decisão e digo não, não é não para mim. E eu falei, eu vou vencer. Eu vou vencer. E eu ia no supermercado e eu passava em todas as gôndolas. Olha a estratégia, vai pegando aí, hein, a estratégia. Sim. Eu ia no Os supermercado, truques. passava em todas as gôndolas, menos na gôndola que estava o biscoito recheado e o leite condensado. Por quê? Porque se eu passasse ali, eu ia ter vontade de comer. E eu ficava um tempo sem passar naquelas gôndolas ali. De repente, eu falava, bom, eu vou fazer o teste para ver se eu já estou livre, né? Se eu já estou limpo, digamos assim, igual drogado mesmo, né? Aí chegava na frente do biscoito recheado, a mão tremia de novo e a boca enchia de saliva. Eu falei, Eita, meu então. Deus do céu, não é possível. Sabe quanto tempo levou, Romilda, para eu olhar para o biscoito recheado, apontar para ele e Sim. falar assim, seu Não miserável, te seu quero. desgraçado, você vai ficar aí, agora eu não preciso mais de você? 3 meses. 3 anos. 3 anos, Romilda. 3 anos. Agora, isso porque eu não conhecia algumas ferramentas que eu conheço hoje, né? Então, eu poderia ter uma luta, digamos assim, né, para vencer muito mais rápida, muito mais rápida. Mas hoje eu não como mais biscoito recheado, não como mais leite condensado, não preciso, olho e não sinto vontade. Olho e não sinto vontade. Até um amigo uma vez comprou justamente o wafer de nozes da Balduco e abriu dentro de um carro, e eu estava dentro do carro. E ele me ofereceu, você falou, você quer? Eu falei, não, cara, eu tenho medo de sair. Ele falou, como assim, cara, você tem medo de um pacote de biscoito de Medo. 30 centímetros? Aí eu contei essa história que eu contei para vocês agora, eu contei para ele também. Ele falou, nossa, desse jeito? Eu falei, desse jeito. Aí ele simplesmente falou, ah, então eu também não vou comer não, esse negócio faz mal. E aí ele não comeu. E Parou. naquele momento eu reconheci Que assim, ó, bom. ele não era viciado. Para ele foi muito fácil dizer não. Para mim, não teve nada de fácil nessa história, não. Então, assim, eu sempre fui magro, mas eu já tive problema de compulsão alimentar, já tive problema, né, de ser escravo do açúcar e da gordura. Então, assim, são coisas complicadas. Agora, eu vou te dar uma dica, então, Humildo. Muito importante, Uhum. muito importante. Sabe o que que gera desejo em nós? Sim. O Nossos quê? sentidos. Nossos sentidos, Romildo. Os nossos sentidos fazem com que a gente entre em contato com o mundo. Não existe outra forma da gente entrar em contato com o mundo se não for através dos nossos sentidos. Então veja, visão, muito poderoso, muito poderoso. Um dia eu acordei, Romildo, e comecei a pensar na vida das galinhas, porque minha primeira formação foi em zootecnia e eu não sei por que cargas d'água eu acordei pensando na vida das galinhas. Só que depois que eu pensei bastante na vida das galinhas, eu falei assim, meu Deus, tem tanto paciente meu que está vivendo igual essas galinhas, né? Então, montei uma palestra chamada Vida de Galinha, né? Vida de Galinha. Só que dentro desses aspectos que eu comecei a refletir, uma das questões foi assim, propaganda é a alma do negócio, mas como é que eu faço propaganda para a galinha e comer, né? Porque ela tem que comer para ela ganhar peso. Então, eles usaram várias estratégias para as galinhas ganharem peso mais rápido. Por exemplo, eu vou citar algumas aqui. Primeiro foi aumentar a intensidade de luz dentro do barracão por mais horas, ou seja, o sol se põe, mas eu acendo as luzes e continuo promovendo, então, né, um ambiente claro que destrói melatonina, as galinhas continuam acordadas comendo. Então, as galinhas hoje dormem meia-noite, Romilda. E no horário que elas vão dormir, que é o horário que a senhorita está indo dormir agora, você estava pior que as galinhas, né? Agora você está igual, né? Verdade. Elas vão dormir meia-noite e até esse horário elas estão
comendo, né? E as galinhas estão comendo para quê, Romilda? Para crescer e ficar gorda. E estão engordando para quê, Romilda? Para a gente comer ela, Para né? morrer, As né? pessoas. E Para no caso, morrer, é. por que que a gente está ganhando peso, Romilda? Porque estamos comendo a galinha cheia de. Não, a gente está comendo, Romilda, para morrer também. As pessoas estão Ah, se matando através do que comem. Então, isso é preocupante. Nós precisamos quebrar esse ciclo, né? Precisamos quebrar esse ciclo. Essa é uma rota que só leva a gente a sofrimento, dor e morte. Então, a gente tem que se conscientizar com relação a isso. Cuidado, você não pode ser mais escravo do alimento. Agora, como que eu faço propaganda para galinha, Romilda? Eu preciso chamar a atenção das galinhas. E é através dos sentidos também que a gente usa isso. Então, eu coxo a cor do comedouro ali, onde a gente vai colocar para as galinhas. Sabe qual que é a cor, Romilda? não. A Vermelho e cor? amarelo. Vermelho e amarelo. Vai no shopping, Romilda. Vai na praça de alimentação. Qual é a cor da maioria das lojas ali, Romilda? Das logos. Vermelho É, vermelho e amarelo também. e amarelo. Sabe por quê? Porque a psicologia Para das chamar cores atenção. ensina que vermelho e amarelo chama atenção e gera fome. Chama atenção e gera fome. Olha que assustador. Ah, é verdade. Ó, eu nem como, por exemplo, McDonald's, eu nem não como todo mês, mas de vez em quando que eu vou no shopping passear, aí eu vejo, vou no banheiro, aí passo para lá, passo para cá na porta do McDonald's e de vez em quando eu vou lá e como. Teve contato visual, Romero, entendeu? Teve contato visual. Agora imagina no supermercado, se você tiver o contato visual, vai chamar atenção. Se botar a mão, aí já tem dois sentidos envolvidos, porque agora já é a visão e o tato, né? Aí você ainda aperta, tem os pacotinhos, sei lá, tipo fandangos, vamos pegar o fandangos aqui, né? Olha a cor do pacote lá, para chamar atenção, né? Hum. Cores vibrantes, chama atenção. Peguei, faz aquele barulhinho característico do saco sendo amassado. Já estou envolvendo mais um sentido, né? Mais um sentido. Muitas dessas embalagens são embalagens que eles usam um certo grau de porosidade para que exale o cheiro. E aí você sente o cheiro, ó, mais um. Ah, o próximo passo é abrir dentro do supermercado e começar a comer, né? Então, assim, Verdade. viu, chamou atenção. Tocou, levou, né? Tocou, levou. Não tem jeito. Botou a mão, já era, vai levar. Então, assim, ó, nós temos que ter uma condição de fazer escolhas melhores, Romero, principalmente na hora que a gente vai ao supermercado. A obesidade a gente não vence em casa. A obesidade a gente vence no supermercado. É lá que a gente trava a nossa batalha. Se a gente acerta na hora de fazer as compras, Romilda, a gente vai conseguir vencer em casa. Porque se tiver acesso em casa, mesmo que você diga, não, eu não vou comer mais, mas está ali num horário que piorar essa parte emocional, porque está dormindo tarde ainda, vai ter momentos de ansiedade no final do dia, vai comer. Então, a batalha se trava no supermercado. É lá que nós vencemos a batalha. Ó, grava essa frase. Eu só como o que eu compro. Eu só como o que eu compro. Ou seja, se você errou na compra, Romilda, você não vai conseguir resistir. Então, esse é um aspecto muito importante. Outra coisa, você precisa ajustar esse teu horário de sono, porque você tem que assumir melhor o controle das suas emoções. Você não pode ter essa compulsão no final do dia, porque ela está correlacionada a essa questão de você não ter dormido bem. Você já acorda com o cortisol alto, aí quando chega nos horários de pico de cortisol, ele gera essa necessidade por dopamina, onde você vai procurar açúcar, gordura e estimulante. Então é isso que tem acontecido hoje. Tem que dormir melhor. E olha que eu nem perguntei ainda sobre exercício físico para você, né? Mas já deu para ver que no café da manhã você usa estimulantes para poder gerar dopamina. No final do dia você usa açúcar e gordura para gerar dopamina. E não está dormindo no horário correto ainda. Então já melhorou, só que o sono é muito importante. E óbvio, a prática da atividade física favorece o emagrecimento, a mudança do padrão de alimentação favorece o emagrecimento. Só que a sua batalha, Romilda, é lá no supermercado. É lá no supermercado. Porque se estiver com o acesso dentro de casa desses alimentos, você vai comer. É a mesma questão de não passar nas gôndolas minha, entendeu? Sim. Foca numa única coisa, Romilda. Foca numa única coisa. Foca no sono nesse momento. Não tenta mudar muita coisa, porque a gente não tem força para isso. Tem que focar numa única. E eu vejo que sono para você é uma necessidade urgente
Era entre 2 e 3 da manhã. Já melhorou, mas está por volta de meia-noite. Tem que melhorar mais. Quanto melhor for a sua noite de sono, mais fácil vai ser você lidar com as suas emoções, mais fácil vai ser você vencer a batalha lá no supermercado, e aí você vai começar a ter a redução de peso que você tanto deseja. Entendeu? Entendi. Temos 16 segundos. Dá o seu recado final, Romilda. Ah, eu quero agradecer, né? Primeiramente a Deus, depois ao Senhor por ter me atendido e a todos que estão nos vendo. E obrigado ao Senhor e a